E sentir confortável, fechar os olhos aí por uns 30 segundos, prestar atenção na respiração, buscar uma tranquilidade. Grande Espírito, Grande Mãe, mestres, mestras, né, do conhecimento, da sabedoria, abençoe esse grupo, abençoe esse encontro no dia de hoje, nos traga insights, nos traga sabedoria, nos preencha com conhecimento útil, né, para o nosso desenvolvimento. Então, boa noite para quem chegou agora, boa noite a todos aí que chegaram. Boa noite, Taca, Letícia e outros que estão por aí chegando. Então vamos dar início hoje, né? Hoje nós vamos estar iniciando iniciando um novo capítulo, né? Do mesmo livro, para facilitar a vida de quem já tem o livro, né? E quem não tem, depois a gente pede, a Carla faz um PDFzinho aí faz um PDF desse capítulo e manda aí, envia para o grupo, por favor. E aí fica mais fácil também, né? É importante ler também antes, né? E ler depois também para ir buscando um entendimento mais aprofundado, porque o assunto é bem profundo, né? E não é uma leitura superficial, uma primeira vez que a gente vai tendo uma compreensão ampla, não, né? Demora, né? Tem que ler bastante. Então, como sempre, né? Vamos estar respondendo perguntas que foram enviadas. Perguntas é importante, sempre peço que envie perguntas, porque a dúvida de um é a dúvida do outro, né? E é muito importante essas perguntas para a gente tá podendo estar falando também, né? E tá vendo o grau de entendimento ou de compreensão de cada um. Não tem perguntas, não há perguntas, como é que fala, né? Sem valor, né? Todas elas importam para todos nós. Então vamos lá. Começa assim a pergunta: testemunho ou testemunha do eu consciente da pessoa é o mesmo que eu superior? Interrogação é a pergunta. Na mensagem de reflexão de domingo último, no trecho, e entre aspas, né, uma parte do trecho que foi mandado na mensagem, e o próprio vislumbre nada mais é que uma confirmação daquela eterna presença, uma testemunha lhe dizendo que isso é verdadeiro e real. Testemunha do eu consciente, pessoa, é o mesmo que do eu superior? Na prática, em que momento a testemunha surge, né? Testemunha, aqui no caso do trecho, né? Nesse trecho que foi pego, né? A testemunha que ele está falando aqui é o próprio eu superior. Né? Quando você já atingiu o estado do eu superior, né? Aí ele se torna a testemunha. Essa realmente é a testemunha última e testemunha verdadeira. Mas no caminhar, durante a caminhada até atingir o eu superior e estabilizar nele, né? A técnica também faz parte, isso para quem está praticando meditação e está se auto-observando, existe uma testemunha que é a própria mente observando a si mesma, né? É quando você para, né? Você para, fecha os olhos ali um pouquinho, não precisa nem entrar em estado de meditação, mas você começa a observar as suas próprias emoções, seus próprios pensamentos. Então, essa testemunha não é o eu superior, essa testemunha é a própria mente observando a mente. Tá?
ainda essa primeira testemunha, vamos falar assim, é uma testemunha ainda ligada ao ego, né? Mas já é um passo importante dentro da caminhada do buscador, né? Porque daí ele já começa a se auto-observar, né? E isso é muito importante. A próxima pergunta: na mensagem de reflexão de hoje, isso de que dia que é? Bem, não importa, né? Isso foi quando foi mandado, alguém fez uma pergunta. Na mensagem de reflexão de hoje, quando o PIB diz: tudo está correto na situação universal, com cada entidade e em cada evento, desempenhando o seu papel. Aí a pessoa fala: lembrei que muitas vezes o PIB cita sobre a ideia do mundo. Aí a pessoa pergunta entre parênteses: isso seria a evolução planetária? Pergunta também o que é a ideia do mundo e qual a relação, influência e interferência entre eu superior, ego e a ideia do mundo. Sim, a ideia do mundo você pode entender como o plano evolutivo de Deus, ou o projeto de Deus para esse universo, né? O mundo como um todo, né? Não só como planeta, mas para o universo todo. Óbvio, né? Cada universo, e aí tem várias galáxias, e dentro das galáxias sistemas solares, então esses projetos são para tudo, né? Primeiro para o universo, para a galáxia, para o sistema solar e para um determinado planeta, no nosso caso a Terra, né? Sim, isso, sim. Então qual que é a relação, influência e inferência entre eu superior, ego e ideia do mundo? Assim, falar de uma maneira simples, né? A ideia de mundo, né, é o projeto, é a arquitetura, né, do grande espírito, né, de Deus, né? Algumas comunidades até chamam o grande arquiteto, né, que é o projetor, é o projetor, não, é o que criou o projeto do mundo, né? Tá. Dentro desse projeto do mundo, que é a ideia do mundo, existe a mente do mundo, que é o próprio Deus manifestado, né? É o Deus criador, é o Deus de todas as religiões manifestadas no planeta. Dentro desse, aí nós temos o eu superior individual. Então esse eu superior individual, ele está ligado a um ego encarnado dentro do espaço-tempo aqui no planeta Terra, né? Então é isso, né? O ego ligado ao eu superior, o eu superior existindo nessa consciência cósmica, onde dentro dessa consciência cósmica está a ideia do mundo, o plano divino, né? E ele está em contato direto. Por isso que quando a pessoa se ilumina, a partir daquele momento, né? O ilumina, o realiza, ela está diretamente conectada com o plano divino. Por isso que daí o agir daquela pessoa não gera mais aquilo que a gente chama de karma, né? Ou seja, tudo que ela faz, ela está livre. Por quê? Porque ela está em sintonia direta com o plano divino. Então tudo que ela faz é em consonância com a ideia do mundo ou o plano divino, espiritualmente falando, e aí tudo flui. Espero ter respondido. Sempre estamos abertos para perguntas também durante, ou perguntas ou comentários, né? Não precisa ser só pergunta, pode fazer comentários também durante os estudos, tá? Fiquem à vontade aí, tranquilo. Então, para ficar gravado, né, é do livro Ideias em Perspectivas, do PIB, capítulo 3, com o título Relaxamento e Retiro. Dentro desse capítulo vai ter vários assuntos abordados: pausas intermitentes, tensão e pressões, relaxamento do corpo, respiração em mente, centros de retiros, solidão, apreciação da natureza, contemplação do pôr do sol. Então vamos, página 40 para quem tem o livro. Então vamos dar início aos nossos estudos aqui. No primeiro parágrafo: aceitamos o convite sempre aberto da quietude, experimentemos sua singular doçura e atendamos a sua instrução silenciosa.
na sequência do parágrafo, que o praticante se retire uma vez só ao dia, pelo menos, não apenas das atividades exteriores do mundo, mas também de seus próprios conflitos interiores. Então esse capítulo ele vai estar nos mostrando a importância, né, que é da gente fazer aquele distanciamento do mundo, né? Do mundo que é tudo isso, né? É do dia a dia, é das coisas, né? É a importância de você ter para você mesmo, né? A importância é para você mesmo, é sempre assim, né? De você ter ali 15, 20 minutos, meia hora, 40, né? Aí é de cada um a possibilidade e a organização do seu dia, de você poder ficar quietinho com você mesmo, né? Sem nada, sem celular, sem caixinha de som, né? Ficar quietinho ali, refletindo, ou praticando entrar em meditação, né? É de cada um, mas a importância disso é muito singular, né? E aqui ele vai explicando o porquê mais, né? Nesses períodos de retiros, devemos viver com princípios, tornar nossas mentes limpas e nossos corações puros, pôr em ordem os pensamentos confusos e estar onde a pressa e a pressão não estejam. Então, nesses momentos que procurar se retirar, né, que cada um vai estar se organizando, né, de acordo com a sua possibilidade, é ficar ali sentado, né, ou de perna cruzada, ou sentado confortavelmente numa poltrona, numa cadeira, como queira, né? E tá ali, né, afastando o estresse do dia a dia, todos os aceleramentos, todas as confusões, né, as coisas que não está entendendo, né? Também, ou buscar entendimento daquilo também que às vezes está incomodando, né? Um retiro desse tipo não é para ser considerado um feriado, embora por acaso sirva também a esse propósito, mas um modo de vida. Não é simplesmente um meio de preencher o tempo ocioso ou de descansar inerte no intervalo entre atividades, mas sim um esforço criativo de transmutar a si mesmo e aos próprios valores, né? O que ele está dizendo aqui para a gente, né? Não quando ele fala retiro, é esses momentos, né? Um retiro pode ser de meia hora, pode ser de um dia ou pode ser de 2, mas a gente está falando aqui de um retiro de meia hora, de meia hora a 1 hora, né? Não é para usar esse retiro para simplesmente descansar, né? Agora eu vou descansar que o dia está agitado. Não, tudo bem, isso também tem sua importância, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo é você fazer essa parada, né, durante o seu dia, ou no final do dia, no início do dia, não importa, é de cada um, ou ao meio do dia, e poder estar ali, né, tendo uma reflexão a nível espiritual, né? Ou tá realmente parando para fazer uma meditação, entrar em estado meditativo, né? Para buscar entrar no silêncio mental, transcender a mente egóica, né? Essa mente de vigília, ou, né? Ou tá buscando uma reflexão sobre, ou estar refletindo, né? Ou fazer uma reflexão sobre os temas espirituais. Praticar retiro de maneira filosófica é muito diferente de praticá-lo como forma de fuga. No primeiro caso, o homem está lutando para obter domínio mais amplo sobre si mesmo e sobre a vida. No segundo caso, está se tornando um desertor inerte, perdendo seu controle de sua vida. Então, a busca desses retiros, a busca desses momentos, é sempre de uma maneira filosófica, sempre que lembrando que filosofia, a palavra filosofia é sabedoria, né? Então, é sempre estar ali com temas, né? Com temas que sejam relevantes, ou estudando alguns parágrafos do próprio Pibi que não entendeu, ou estar refletindo sobre aquilo que gostaria de ter uma compreensão maior, ou praticando
a própria meditação em si, ou buscando a meditação em si mesmo, né? O que a filosofia propõe não é nenhuma vida unicamente devotada ao retiro monástico, nem uma vida inteiramente dedicada aos afazeres diários, mas antes uma combinação sensata e equilibrada das duas. Uma mistura na qual o primeiro ingrediente necessariamente está em menor proporção do que o segundo, né? O que ele está dizendo aqui? O que a filosofia propõe não é nem uma vida unicamente devotada ao retiro, nem uma vida inteiramente aos afazeres diários, mas uma combinação equilibrada entre as duas, né? De qual o primeiro ingrediente vai estar em menor proporção, ou seja, a busca espiritual estaria numa menor proporção entre toda a vida e a existência, né, do dia a dia, aquela coisa toda, principalmente para quem está numa fase mais jovem, está buscando, está estudando, isso não tem nem como, né? Ser a parte maior a busca espiritual, você dedicar o maior horário do tempo, né, somente para a busca espiritual. E ele fala um equilíbrio, né? Se você não tem esse equilíbrio, você acaba se perdendo dentro daquilo que a gente chama mundo, né? Isso vai levar para o estresse, vai levar para síndrome de não sei o que, vai levar para neurose, vai levar essas várias patologias e psicopatologias que existem por aí. E de forma muito grande, ainda hoje em dia mais agravada ainda pelos usos de celulares e de redes, né? E da internet, né? Uso indevido, né? Uso excessivo, né? A sabedoria exige equilíbrio. O homem moderno, todavia, leva uma vida desequilibrada. Homem ou mulher, né? Está enganjado em incessante atividade, quer de trabalho, quer de prazeres, sem a compensação do repouso silencioso e do recolhimento interior. Sua atividade está correta no seu devido lugar, mas deve ser deixada lá e não deve invadir esses momentos preciosos em que ele deveria aconselhar-se com o seu ser mais elevado. Portanto, a prática periódica de quietude mental é uma necessidade e não um luxo ou um passatempo. A escola esotérica chinesa chama-a de purificação da mente. Deixa eu pedir licença, deixa eu pegar um chá aqui que eu estou... A garganta já pegou. Ó, esse livro aqui foi escrito, só para a gente ter uma ideia, que ele não é tão novinho, né? Mas esse livro aqui já deve ter... Ó, essa cópia aqui para o português é de 84, já tem uns 40 anos. Esse livro aqui deve ter... Assim, na época que ele escreveu ainda era bem mais, né? Que os notebooks só foi publicado depois da morte dele, tem no mínimo 50 anos, né? E para ver como isso ainda é atual no dia de hoje, né? Então, o que ele está sugerindo, né? Ou propondo, ou orientando a todos nós, né? Que não resolve ficar só nessa correria do dia a dia, e se você não consegue um momento, né? Se em 24 horas você não consegue, né, meia hora ou uma hora para poder ficar em paz, se interiorizar, né, buscar o seu próprio eu interno, né, se conhecer, alguma coisa está muito errada com essa humanidade, né? Porque de 24 horas, meia hora não dá o quê? Não dá nem 5%, né?
Se esses afastamentos ocasionais do mundo lhe são benéficos, e se ele sai deles com a vontade mais forte, a mente mais clara e o coração mais calmo, se eles o capacitam a organizar seus pensamentos sobre assuntos mais profundos e a reunir forças para a vida mais elevada, seria então tolice interpretar isso como escapismo, né? Então, em hipótese alguma, se você para meditar meia hora, uma hora e pouco, né? Isso você não está buscando escapar de nada, não. Você tá buscando um equilíbrio gigante, né, entre o mundo que consome, que puxa somente numa direção, ou seja, para o exterior, né, e você voltar para dentro de si nesse tempo. Isso não é fuga, não é escapismo, né? Embora o Pibi também, já que falando em escapismo, talvez seja vale o comentário, né? Ele tem uma crítica muito grande para esse Asraman, né, ou Acharan, ou Asraman, que é esses lugares de retiro, isso lá na Índia, né, onde as pessoas vão lá e fica lá às vezes anos, né, meditando 6, 7, 8 horas por dia. Aí ele tem uma crítica que daí ele acha que isso realmente é uma forma de fugir do mundo, né? Isso sim tem seu valor quando, por um período, né? Talvez 1 ano, 2 anos, né? Você ficar ali, mas depois você tem que sair para o mundo, né? Sair para o mundo vai viver a vida e olhar o que realmente você aprendeu, o que você compreendeu, né? O Ramana Maharishi, um sábio indiano, de períodos em períodos, ele mandava algumas pessoas lá do Asraman dele lá, ele mandava embora, literalmente, mandava embora assim, agora você tem que sair daqui, tem que buscar sua vida, tem que fazer as coisas, entendeu? Por quê? Porque a pessoa já tinha alcançado um patamar, né, evolutivo, e ali não tem mais como a pessoa crescer ali, né? E aí tem que sair para a vidinha, né, e confrontar, né? Você só vai saber o quanto que você realmente evoluiu quando tem o outro lá te dando umas cutucadas, né? Ou te ofendendo, ou te elogiando e você aceitando o elogio, como eu sou bonitão, como eu sou grandão, né? Ou falando bobagem para você e você tendo que e ver como aquilo está refletindo em você, né? E não só isso, né? Todas as outras tentações, dificuldades, às vezes financeiras, né? Porque não é só a dificuldade do dinheiro que traz empecilho, né? O excesso de dinheiro também traz empecilho, né? Tudo que é excesso por um lado, ou porque está faltando, não tem nada, ou porque tem excesso também. Se você não souber lidar com nenhum dos extremos, você tá em desequilíbrio e aquilo vai te trazer transtornos, né? Então vamos seguir em frente. Se o homem ou a mulher deve encontrar o ponto mais alto em si mesmo, a melhor forma de começar essa busca é retirar-se para o campo e trabalhar em alguma atividade em que não tenha que lutar egoisticamente ou competir ferozmente com os outros. Trabalhando assim menos ambiciosamente e vivendo mais simplesmente, ele ou ela terá uma oportunidade melhor de cultivar a terra planta da aspiração, afastando assim da agitada atmosfera da cidade, que ele perde em riquezas materiais, ganhará em riqueza interior. Entretanto, se ele seguir fielmente seus ideais, descobrirá que a mesma voz interior que surgiu o afastamento, virá também alguma vez incitá-lo ou incitá-la a retornar por algum tempo e aprender a parte de sua lição que está faltando. Muitas das necessárias lições da vida pode ser aprendida em humilde retiro, em pequenas comunidades rurais, mas não todas as lições. As outras só serão aprendidas nas buliçosas metrópoles e nas sociedades do homem. Aqui ele fala, né, que alguém que está na busca e está, né, tá todo na busca, né,
Ele sabe que a busca é 100% aquilo que realmente que ele quer, né? Seja homem ou mulher. Né? O ideal talvez seria, né? É um dos ideais, né? Seria ir para um lugar que tenha natureza e viver num lugar que tenha natureza, pelo menos por um tempo, para poder ter um recolhimento que fosse um facilitador para que esse processo da busca dê um salto, né? Que seja um salto qualitativo e que se torne um facilitador no seu processo. Né? Mas necessariamente esse luxo não é para todos, né? Nem todos podem, nem todas podem, mas depois no final do parágrafo, né, ele também fala que as verdadeiras lições vai ser aprendida depois mesmo, dentro de uma metrópole, né? Dentro do dia a dia, na vida aí, em que todos nós estamos vivendo. Né? Viver isolado é útil por um tempo. Depois de muito tempo, isso não deixa de ser, isso deixa de ser útil. Né? E de alguma forma também, né, a própria energia interna do seu próprio eu vai te impulsionar para você sair também daquela inércia. Né? Ou vai acontecer alguma coisa que você vai precisar sair. Né? Porque o processo, né, de despertar ou de iluminação, né, ou de ascensão, qualquer nome que queira dar, é um processo integral, né, é um todo seu. Né? A parte emocional já tem que estar equilibrada, a parte mental, a parte de entendimento, né? Corpo físico tem que estar equilibrado, tem que já estar numa frequência boa, já tem uma consciência alimentar, uma consciência do que bebe, do que faz, né? Do que fala, é um todo. Né? Então, ficar só isolado é útil por um tempo, mas não todo o tempo. Né? Seguindo os parágrafos aqui, agora na página 41, 2, 3, terceiro parágrafo. Porque a maioria de nós tem que passar a vida nessa terra e na sociedade humana, não podemos trilhar o caminho do escapismo. Não podemos entrar para mosteiros ou sentar em acharãs, e porque alguns de nós preferimos a filosofia ao escapismo, também não queremos fazê-lo, pois acreditamos que aquilo que os ascetas realmente procura escapar não é do mundo, nem da sociedade, mas de si mesmo. Né? Só para traduzir, as ramãs é aqueles local de retiro onde tem os gurus na Índia. Né? E as setas são aquelas pessoas que se recolhem do mundo e que se isolam em caverna ou no meio da floresta. Então, porque acreditamos que aquilo que os ascetas realmente procuram escapar não é do mundo, nem da sociedade, mas de si mesmo. Acreditamos que o nosso principal trabalho na vida é refazermos-nos. Quando entramos em retiro ocasional e por tempo limitado, assim o fazemos para aquietar a mente, liberar o coração, ampliar nossas perspectivas e refletir sobre a vida. Não para fugir dela, e não nos acocoramos ocasionalmente durante os anos a fio. Né? Então aqui de novo ele fazendo uma crítica, não é nem sutil, né? Uma crítica direta às pessoas que se retiram, né? durante muitos anos e se isolam. Né? Algumas pessoas é o destino o destino delas, né? Mas isso são bem poucas. Né? A grande maioria está querendo escapar, né? Está querendo fugir de alguma coisa. Mas não tem como fugir de si mesmo, né? Porque a mente, aonde você for, a tua mente vai junto. Né? Se você consegue silenciar a mente em São Paulo, na Avenida Paulista, você consegue silenciar a mente em qualquer lugar. Né? Óbvio que se você está na floresta, está numa caverna, isso é um facilitador. Né? É um facilitador, mas não quer dizer que é o que resolve. Né? Aquele que vive uma vida nobre em meio às coisas do mundo é superior àquele que vive uma vida nobre no mosteiro. Bem forte isso, né?
aquele que vive uma vida nobre no meio do mundo é superior àquele que vive uma vida nobre no mosteiro, ou seja, aquele que está isolado, né? Ou o mosteiro, ou a charança, essas coisas todas por aí. Seguindo. Precisamos fazer esses retiros ocasionais para nos purificarmos interiormente, descobrir outras forças e reunir nossa inspiração, estudar a nós mesmos, meditar e compreender a verdade. Então aqui de novo ele vai falando que a necessidade desses retiros. Sim, os retiros também pode ser um retiro de um dia, 2 dias, né? Um dia, 2 dias, a maioria consegue fazer algumas vezes por ano, né? Ou até mais dias, né? Depende de cada um se organizar. Mas não é retiro para tirar lazer, senão não resolve nada, né? Ah, vou fazer um retiro, aí vai lá, faz um churrasco com cerveja, aí não vai resolver nada. Aí, não que não possa fazer isso, né? Mas daí não é um retiro, né? Aí você está saindo para descansar, não sei do que, mas está lá, né? Agora, se você está buscando realmente, né, uma transcendência, aí você tem que achar essas oportunidades. Mas dentro da sua própria vida isso é possível, né? Toda a questão é disciplina consigo mesmo, né? A coisa mais o que a gente tem que pedir para a graça no início é que a gente tenha força de vontade de não desistir, né? Porque senão você a maioria desiste muito fácil, né? Porque acha que o resultado vai vir em uma semana, 2, o primeiro ano, né? Ah, isso já faz um ano que eu faço, né? Às vezes pode vir, né? Alguns privilegiados, com pouco tempo as coisas acontecem, outros tem uma duração maior de trilhar o caminho para começar a ter os insights, para começar a ter alguns vislumbres significativos do que é a verdade, né? Aquilo que está transcendente, né? Talvez a palavra verdade, né? Acho que vocês, alguns já devem ter lido aí, ou já devem ter visto aquela frase da Helena Pretovnis Blavatsky, né? Blavatsky. Não sei se alguém já ouviu falar nessa mulher. É uma teosofista, uma grande teosofista, né? Tem uns livros muitos fortes, né? Escrito por uma época quase mais de 100 anos atrás, bem mais, né? Numa época que tudo era escondido. Todos esses assuntos que a gente está falando aqui hoje era só para iniciados, né? Hoje você vê, hoje a gente fala todas essas coisas através de um canal de Zoom. Você pega lá o Google, né? Se você peneirar, você vai ver que tem bastante vídeos interessantes também, né? Mas tem que saber peneirar, né? E isso ela falava lá atrás, e ela batia de frente com muitas ideias, né? Muitas ideias. Uma das frases dela é: não existe religião maior que a verdade. Não sei se vocês já ouviram falar essa frase. Não existe religião maior que a verdade. Interessante a frase, né? E a frase está extremamente correta, né? Agora precisa entender a frase. O que é a verdade, né? A verdade é aquilo que nunca muda, aquilo que é imutável, aquilo que sempre foi, sempre será, aquilo que não tem princípio, que não tem fim, que sempre existiu e sempre existirá, e que é a origem de todos e de todos, está em todos e em todos. Então não há religião maior que isso, né? Porque a própria religião nasce dentro da criação. Não sei se vocês conseguiram entender. Eu acho que sim. Mas depois pensa sobre isso. Porque, em última instância, assim, para ficar mais simples, o que é a verdade? A verdade é aquilo que nós chamamos de Deus absoluto, né? Deus sem qualidade, Deus que está na origem, a fonte, né? Essa é a verdade. Isso é a única coisa que não muda e que sempre existiu e que sempre vai existir, né? Então não pode ter nada superior a isso, né? Então vamos seguindo aqui. Ué, será que aqui terminou? Ah, terminou.
há uma real necessidade de equilibrar nossa extrema tendência para ação com alguma quietude de compensar nosso excessivo fazer com um mais profundo do ser. Vamos repetir o parágrafo. Há uma real necessidade de equilibrar nossa extrema tendência para a ação com alguma quietude, de compensar nosso excessivo fazer com um mais profundo do ser. De compensar nosso excessivo fazer com um mais profundo do ser. Ou seja, né, é sempre estar buscando o equilíbrio. Se você está no seu dia a dia que nem um doido ou que nem uma doida fazendo, né, acha um momento para parar, né? Acha um momento para parar, porque senão alguma coisa dentro da própria natureza vai parar você. Né? Isso é fatal, né? Não tem como escapar das leis que regem esse universo manifestado. Seguindo os parágrafos aqui. O ritmo rápido da vida moderna, né? Então ele está falando vida moderna aqui há quase mais de 50 anos atrás. Né? E já era assim, né? Imagine hoje, né? O ritmo rápido da vida moderna e o movimento alarido das cidades modernas impede-nos de encontrarmos a nós mesmos. Precisamos sentar-nos como se estivéssemos no deserto, completamente sós, rodeados pelo silêncio, e diminuir o ritmo dos pensamentos, até que nos intervalo entre eles começamos a perceber quem é o pensador. Mas não podemos ter pressa, precisamos ser pacientes. Ele não está lá fora, bem à frente, mas profundamente escondido no interior. No interior há uma luz no final do túnel escuro. Né? Então é isso, né? É sempre o mesmo ensinamento de formas diferentes, né? Mas é buscar esse silêncio, né? Silêncio interior, arrumar momentos na vida, se organizar, quem não consegue se organizar, né? Editar, mas não consigo meia hora, então consiga 15, né? Pelo menos 15 minutos da sua existência está ali, né? Nem que seja na hora do almoço, né? Organiza ali 15 minutos, ou antes de almoçar, ou no final, né? Para ficar quietinho ali e refletindo e se olhando a si mesmo, se percebendo, se fazendo reflexões sobre assuntos espirituais que seja de relevância para você mesmo. E lembrar que se no seu interior tem sempre essa luz, né? A chave é o silêncio, né? A chave é o silêncio. Só para lembrar também, agora eu lembrei da Blavatsky de novo, um outro livro dela, ela tem 2 livros bem famosão, né? Que pelo menos foram condensados, que é Isis Sem Véu e A Voz do Silêncio, né? O título já é para fazer pensar, né? A Voz do Silêncio. Né? Sim, mas esse silêncio, a hora que você entra em silêncio profundo e transcende, né? a mente concreta, a mente de vigília, existe todo um universo do outro lado. Né? Por isso que é a voz do silêncio. Né? Mas enquanto a gente estiver preso aos sentidos, né? E apegado ao mundo, apegado ao corpo, e achando que isso é a única realidade, e não fazer nenhum esforço para essa transcendência, não tem como, né? Não tem como perceber o outro lado. Até tem, né? Até tem quando toma uma ayahuasca de vez em quando, né? Aí leva uma peia, depois que limpa, aí dá aquela abertura, né? Aí dá um vislumbre lá do outro lado, mas depois volta, né? Depois volta, esquece tudo de novo, aí depois volta de novo, tudo bem também. Tem sua validade, sim. É importante, sim. Para mim foi extremamente útil. E ainda é. Tem o próximo parágrafo aqui, mas o próximo parágrafo é bem longo, né? Mas temos tempo. Dá tempo de ler esse parágrafo. Ele tem 2 páginas. Então vou ler ele por partes para poder
para poder facilitar a compreensão. Mas é importante esse parágrafo. Eu já li ele, li duas. Pensei em pular ele, mas não vamos pular não. Quantos de nós nos encontramos exaustos pelas ansiedades físicas, pelas frequentes tensões nervosas e pelo tumulto irrequieto de nosso tempo? Nossa tendência é ficar enredados em nossas próprias atividades e multiplicá-las por dúzias e ficar internamente ocupados com isso e aquilo, né? É o que fazemos, né? Ainda mais agora com esses negócios de internet, de YouTube, de Netflix, de não sei o que, de It's, tem um monte dessas coisas aí pra gente ver. Se a gente não percebe, a gente está vendo aquilo e repetindo de vendo e continua vendo e não cansa mais, né? Parece que não acaba mais de ver aquilo. Somos, de certa forma, as vítimas irracionais da nossa vida de superfície, escravos inconscientes de suas atividades e desejos, as marionetes dançantes de seus interesses e posses. Não há nenhum movimento real e livre de nossas vontades, apenas um movimento aparente, né? Se você não consegue se olhar, não consegue se perceber, né? Nós somos robozinhos, né? Nós somos não, né? Nós nos tornamos, né? Ou enquanto não tem consciência, é o robozinho dentro dessa sociedade, ainda mais hoje a nossa, né? 50 anos atrás já era assim, a nossa hoje é muito mais fácil você se tornar uma marionete. Marionete no sentido que você está fazendo tudo aquilo que a televisão quer, que a internet quer, que a mídia quer, que todos os contextos quer que você faça, e você achando que aquilo ali é vida, né? Consumindo, porque agora eu pude comprar um carro, porque agora eu pude comprar um tênis, porque agora não sei o quê, porque agora não sei o quê, e você está ali, ó, só girando, aí passa 30 anos, 40 anos, 60 anos, 70, se tiver sorte, né? E aí morre, né? E aí morre e não fez nada, de verdade você não fez nada, né? O máximo que você fez foi procriar, talvez, né? E deixou lá alguma coisa para os seus filhos, para os seus netos lá. Sei que eu estou falando é pesado, mas a coisa é pesada mesmo, né? Basta somente olharmos as fisionomias dos homens e mulheres de nossas metrópoles para compreendermos quão carentes de repouso espiritual a maioria deles está. Já nos tornamos tão extrovertidos que deixou de ser natural volver a mente sobre si mesma, tornou-se artificial dirigir-se algum tempo ou atenção para o íntimo. Tudo isso nos leva a desperceber os valores mais importantes e nos conserva no nível de meros animais reprodutores e de pensamento superior ou um pouco mais, né? É pesado isso, né? Mas se nós não prestarmos atenção, a gente não passa disso, né? Enquanto a gente não buscar uma consciência, uma transcendência, ou seja, buscar a gente se conhecer mesmo, né? É conhecer internamente, né? As práticas espirituais, né? E isso é importante, extremamente importante, mas tão importante, ou talvez até mais importante, é você buscar se conhecer, né? Isso é imprescindível, né? Você pode ser um bom médium, excelente médium, mas não se conhece nada, você vai morrer, né? O que vai acontecer é que você vai voltar médium de novo, né? Parabéns, né? Que bom, né? Mas é isso, né? Eu sei que eu estou falando, pode parecer duro, mas é isso. Então, você além de ser um bom médium, né? Que a maioria aqui trabalha com a mediunidade, você tem que se conhecer também, né? Se você se conhece, né? Se você se entende, se você se percebe, aí sim você vai ser um excelente médium, não vai ser um bom médium, você vai ser um excelente médium, né? Um agente, um ser que vai ser útil, né? Junto com o guia, que não aquele que o guia precisa falar tudo, precisa dizer tudo, precisa te orientar, precisa te pegar na mão, precisa te falar, acorda que é hora para ir para gira, não vai para gira, já estou com preguiça, até isso tem guia que tem que fazer,
Porque o médium está com preguiça, né? Está com preguiça ou está com má vontade? Né? Todos querem viver, poucos querem saber como viver. Vou até repetir isso. Todos querem viver, poucos querem saber como viver. Se as pessoas permitem que o trabalho tome tanto tempo do seu tempo que nada lhe sobre para a oração devocional, para a meditação mística ou para o estudo metafísico, elas serão tão culpadas por esse desperdício de vidas como serão se permitirem que prazeres passageiros tomem o seu tempo. Não precisa nem explicar o parágrafo, né? Isso aqui está limpo, né? Os que não têm ideal mais elevado do que a busca do divertimento e a procura do prazer podem considerar a devoção religiosa sem sentido, os estudos metafísicos desinteressantes, as meditações místicas como uma perca de tempo e as disciplinas morais repulsivas. Os que não têm essa vida interior de oração e meditação, de estudo e reflexão, pagarão necessariamente nas emergências ou crises o alto preço de sua extroversão incorrigível. O que ele tá, o que o Pibi está dizendo aqui, né? A partir do momento que você só coloca toda a sua energia para o externo, e isso já foi explicado, né? Isso não é errado, pelo contrário, né? A vida está aí, precisa viver, precisa estar lá, precisa fazer as coisas. Quem é jovem precisa estudar, quem é velho também precisa estudar, mas quem é jovem precisa fazer, né? Estudos de graduação, de profissionalização, etc, e etc, né? E aí você precisa tá consciente, né? Tá consciente dentro daquilo que você está fazendo, senão você se perde, senão você começa só a buscar prazer. E aí a hora que acontecer um fato, né? Algum fato dentro da sua vida, ou seja, uma crise, né? E a crise serve para fazer crescer sempre, né? Ou seja, o que pode acontecer? Uma doença, a morte de um ente querido, ou a perda de um emprego que você achava que isso ia ser o CO da empresa, de repente você perde lá o emprego, aí você está desempregado. Né? Isso é uma crise, né? Assim, para não falar entre outras coisas. Né? Ou de repente o marido vai embora, ou a mulher vai embora, acontece N coisas, para gerar uma crise grande. Né? Aí, se você só foi para fora, não tem nada, a hora que essas crises acontecem, você cai. Né? Cai direto. É aí que acontece o suicídio, a síndrome de não sei o que, bababi, bababá, e vai. Agora, uma pessoa que está sempre, está dentro do equilíbrio, dentro dessas polaridades, né? Da extroversão e da introversão, né? Tanto se conhecendo e buscando, e tanto indo para fora fazendo o que tem que fazer, quando acontece algum fato, né? Uma crise dentro da existência, e elas vão acontecer, porque a vida é feita de movimento, né? Você tem o equilíbrio necessário para lidar com aquilo com sabedoria e de forma até tranquila, né? Não sei se vocês estão entendendo aqui tudo que eu estou falando. Queria parar um pouquinho para ouvir comentários, para ouvir ou para ouvir perguntas. Ah, e tem um comentário no chat da Camila. É, ela diz: Pai, tenho percebido que nos dias de encontro, meu físico e mente desaceleram e automaticamente, entre aspas, sinto leveza, principalmente depois que leio o Bibi. Ela podia falar, né? Ah, não, mas acho que ela está no ônibus ou está em alguma coisa, né? Tudo bem. Então vamos Quer olhar. falar, Cá? Quem que é? Camilinha. Ah, Camilinha, então fala, Camilinha. Não precisa falar pro chat, não. Fala de voz. Eu ouvi É que sua aqui é um pouco voz. barulhento às vezes, pai, é por isso que eu fico Aqui mandando também pelo chat. é. Aqui também. Mas é isso, eu sinto que eu desacelero bastante, físico e mente,
quando eu leio o PIB também, sinto de encontro, sinto que dá essa baixada, assim, no meu físico e no meu mental, e eu consigo até compreender algumas coisas durante o dia, até coisas que já foi passado no grupo, entender lá o que o senhor manda, às vezes, lá por escrito, que às vezes eu não consigo captar. E quando chega nesse dia, é como se desacelerasse tudo e começasse a entrar mesmo, de fato, todas essas informações aos pouquinhos, assim. Pô, legal, Fá. Legal, ô Camilinha. Bom, boa partilha aí. É, faz parte, né, Amélia? A gente já tem alguns meses que está fazendo, né? Então, esse condicionamento, esse ritmo, né, de todas as quintas, de estar presente, de estar, isso vai criando um facilitador, né? Isso ajuda a pelo menos uma vez por semana, né, na quinta-feira, já está desacelerando, já está se criando um movimento introspectivo, né? Muito importante. E a meditação também é isso. Se você faz todo dia, naquela hora, quando chega a hora já começa a ser automático, entendeu? Agora imagine que maravilha se você fizer isso todo dia. Pelo menos a leitura do PIB dá, né? 15 minutos ali para ler PIB. Agora eu vou parar 15 minutos. Alegria, Camila. Graças pela partilha. Mais alguém aí, povo? Quer comentar, falar? Que não vai dar para terminar esse imenso parágrafo hoje mesmo. Mas a gente continua ele, né? Na próxima semana. Então vamos ler mais um pedaço aí, já que ninguém quer falar mais nada. Parabéns pela coragem, Camila, de falar. O pessoal não gosta de falar. Ele vai falar, pai, ele respondeu, Eu tô te ouvindo. pai, Ariana, quem que quer falar? deixa eu vir, peraí. Não, é porque minha mãe tá com o celular do lado, deve estar ruim, deixa eu vir para outro. Não, eu só queria falar que eu achei muito legal no que foi dito, ele precisa de estar sempre num retiro, num lugar isolado para se Seu áudio tá ruim, Ariana, não está. conectar, né? E, na verdade, é como o senhor disse, sério, da internet, ai, não sei, pode ser. Seu áudio tá cortando, Ariana, é uma pena. Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, mas aqui tá ruim na sala? Tá ouvindo? Ah, então deixa. Agora eu tô. Mas tá bom, Ariana, depois você fala. Depois você fala. A pena que não deu pra te ouvir, não. Aproveitar o ensejo, pois é, até se ela ia falar alguma coisa relativa ao retiro, né? Eu acho que dentro, né, das aulas que nós estamos tendo aqui, tá vindo um chamado, eu já estou sentindo esse chamado já há um tempo já, né, de eu próprio me fazer um retiro, ou uma mata, uma cachoeira, algum lugar, ou de uma noite para outra, né? Ou no mar, ou numa praia, para eu fazer a minha conexão, né? Junto à Mãe Natureza, né? Eu já tem um tempo que eu estou sentindo esse chamado já. Estou falando aqui, né? Hoje, né? É como se fosse uma confirmação, ó. Tá vendo? Não é só uma coisa da sua cabeça, né? Tem estudos relativos a isso que traz um bem-estar para você, ou até mesmo entender alguns processos dentro da nossa própria vida cotidiana, né? E como tá até pelo PIB, escreve aí, isso daí me esclareceu bastante, que às vezes a gente pensa que é coisa da nossa cabeça, né? Fala assim, putz, largar tudo aqui para o meio do mato
passar 2 dias fora, às vezes é o próprio espírito que está pedindo esse retiro para você, né? O universo, o que seja, né? Aí seria isso só. Isso aí, Fabiano. Importante, simples. Principalmente natureza, né? Bibi e outros, né? E outros sábios também, né? Quando a pessoa falava, tem dificuldade muito grande de meditar, ou chegou num ponto que a meditação também, a pessoa às vezes já é praticante já há muito tempo, mas chega uma hora que a própria meditação por questões N, né, ela dá umas travadas, né, e parece que nada mais acontece. Aí o que é falado é isso, né? Vá, né, assim, se você é praticante de meditação, vá na natureza, né? Vai num bosque, vai perto de árvore, vai em lugar de cachoeira, natureza, não importa, montanhas, onde haja uma natureza que isso é um facilitador gigante. Sim, você ou qualquer uma pessoa, né, que sente isso, que queira fazer esses pequenos retiros, né, sim, é de suma importância. Por isso que aqui quando a gente, pelo menos quando faz o chá, pede para a pessoa ficar aqui até amanhecer o dia. E para muitas pessoas isso já é um transtorno, né? Nossa, tem que tomar o chá, tem que ficar lá, tem que ficar lá. Nossa, tem que ficar lá até amanhecer, né? A dificuldade que o ser humano tem de ficar uma noite, né, em paz, né? Não é fácil, não. Mas Eu tenho, eu tenho também que aprender a praticar isso, pai, porque é uma coisa que, assim, o silêncio da mata em si, aquilo sem ter um barulho de carro, sem nada, isso para mim é como se fosse algo assustador. não, Quando fica muito, muito silêncio, aí eu ouço o grilo, isso aí, tipo, me deixa meio. Eu tenho que aprender a me conectar e ficar com esse silêncio e ficar tranquilo. Porque assim, tenho aqui bem em frente em casa, acontece, né? O pagode da vida aqui, essas coisas e tal. Para mim, deu meu horário, eu deito e durmo. Não tenho problema nenhum com isso, com os barulhos externos e tal. Mas quando tem o silêncio puro e simples da natureza, isso ecoa dentro de mim assim, de um jeito que me deixa surdo praticamente. O silêncio me deixa meio doido. Alessandro, você está fugindo do silêncio, cara. O silêncio é a porta por outro lado, é por isso que você está fugindo. Pode ser, é uma coisa assim que A hora que eu você... não consigo explicar. Para mim é meio, ele incomoda, aí começa a ouvir os grilos, aí começa, sabe? Aí isso começa a me deixar meio. Mas essa é a sua mente extrovertida que quer fugir, que não quer perder o controle, né? Não quer deixar. Mas é treino, né? Treino. Vai acostumando com, assim, com a aproximação sucessiva, né? Quando tiver algum lugar que você vai, fica 10 minutos, fica 15, entendeu? Não precisa ir também. Aí já não. Aí a própria mente já vai se rebelar, o ego vai rebelar, não vai conseguir. Mas vai indo devagar. É sempre quando eu tô aí no chá, eu Se não, procuro usar tampão de ouvido, né? Compra aqueles, é baratinho, é 3M, aquele auricular, mas não esses de fora. auricular. Esse que você enfia no ouvido mesmo, né? O Uhum. canal auditivo, né? Ou na orelha, hoje não chama mais ouvido, é orelha. É, enfia e deixa ele um tempo, entendeu? Porque ali você elimina todo o som externo. Vai treinando, coloca ali 5 minutos e vê como é que você sente. Você vai escutar sons que você nunca ouviu. Sim, É, com o tempo você começa a escutar a própria, assim, se a pineal estiver ativa, você começa a escutar som da pineal. a me escutar, né? Oi? A me Também, escutar. mas tem sons que se você tampa o ouvido, você vai. Faça isso, compra lá, custa baratinho, custa 10 conto, Beleza, 12 conto lá na internet, lá e faça isso. Coloca e fica lá beleza. 10 minutos. Vou fazer. Começar a se ouvir. Gente, agradeço o dia de hoje, o tempo de hoje, o encontro de hoje. Pai, Eu ouço você. Diga. tem uma pergunta da Camila Santos aqui no chat também. Pergunta com observação. Ela diz: não consigo abrir o microfone pois está muito barulho.
mas eu tenho uma dúvida. Eu tenho feito retiros pelo menos uma vez ao ano há alguns anos. Hoje moro em um lugar bem calmo, próximo a uma reserva indígena e me sinto bem em paz, conectada à natureza. Mas quando preciso retornar aos grandes centros urbanos, sinto que aquele ambiente não me cabe mais. Sinto ansiedade. Como evitar essa dissociação? Porque, infelizmente, não tenho como viver permanentemente nesse distanciamento. Sim, já está respondida a pergunta, né? A própria natureza não deixa ela ficar só nessa belezura e tranquilidade. É isso. É, se você se volta para a natureza e fica bastante tempo, você vai criar um estado vibratório de paz, de tranquilidade. E aí quando você volta para a cidade, você vai sentir esse baque, mas esse baque é importante, né? Não tem como agora evitar ansiedades, né? Aí é criar recursos porque também não tem necessidade de ficar ansioso quando você, ou ansiosa, né? Quando você volta para um ambiente urbano, né? Ou de metrópole, né? Aí precisa ver o que está causando essa ansiedade, né? Mas uma outra hora a gente conversa melhor sobre isso daí, tá bom? Mas é observar o porquê que está essa ansiedade aí. Não era para existir ansiedade. Mas agora existiu o choque, sim, né? Você está num ambiente totalmente, como é que fala, de paz, de tranquilidade, de natureza. Aí você vai para a cidade, não tem como, né? Aí pode ser o sábio mais sábio do sábio que ele vai, né? Você vai sentir a diferença. É que nem você está em terra e depois você entra na água. São meios diferentes, né? E você vai sentir, agora eu estou no meio líquido, agora eu estou num meio turbulento. Aí a questão é só ver o que é essa ansiedade, aí o que está gerando essa ansiedade, né? Tá bom? Então tá, alegrias, vamos fechar o estudo no dia de hoje. Muita paz e saúde aí para todos. Feliz Dia das Mães, né? No domingão aí para todas as mães. Para quem não é mãe também, mas é mulher, é filha, né? Então, olha, muitas alegrias aí. Então, vamos lá. Grande Espírito, grande Mãe, mestres, mestras do conhecimento, da sabedoria, da tradição, nossos agradecimentos, nos inspires durante os nossos sonhos, durante o nosso dia a dia, nos traga conhecimento, nos mantenha firme na busca do conhecimento, na busca do eu divino. Que assim seja, assim é.